já que o culto é algo tão importante para a nossa vida, por que ele é tão pouco estudado? Por que a gente tão pouco, e você deu exemplo, por exemplo, de seminários, assim, que são poucos que tratam disso, por que a gente estuda tão pouco teologia do culto? Você tem alguma suspeita sobre o porquê disso e como a gente talvez, enquanto meros mortais, podemos contornar isso, assim, pensando principalmente nas nossas comunidades locais? Eu tenho uma suspeita. E quem me ajudou a elaborar a suspeita foi uma autora luterana que se chama Marva Dawn. A Marva, ela deu algumas matérias junto com o Jenny Peterson lá no Regent. Ela tem várias palestras sobre culto e várias outras coisas. E ela tem alguns livros muito importantes sobre o culto cristão. Um deles, inclusive, é esse aqui, ó, How Shall We Worship? Um livro pequenininho que tem guias bíblicos. Tudo aquilo que a gente falou, mais ou menos, tem aqui também. E um dos livros dela se chama Reaching Out Without Dumbing Down. O que significa isso? Alcançando, reaching out, sem emburrecer. Ela critica muito o movimento que tentou contextualizar demais o culto, tentou contextualizar, se relacionar muito com a cultura e acabou perdendo o fio teológico, acabou perdendo a tradição e acabou, segundo ela, na crítica dela, emburrecendo a igreja. Tá? E eu acho que é exatamente isso. E aí tem dois caminhos que ela critica. O primeiro deles é um legalismo extremo que incita terror, e aí aqueles que são defensores com unhas e dentes de um princípio normativo do culto, do princípio regulador, e aí não pode nada. Então você tem um legalismo que incita terror. E você tem do outro lado um liberalismo, talvez, ou uma libertinagem total, que ao querer se distanciar totalmente da tradição, fala que pode qualquer coisa e aí se perde, se dilui, sabe? Então, eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Um dos sintomas mais importantes que eu vejo do como nós estamos nesse ponto é que uma porção de livros sobre culto cristão, uma porção mesmo, gente, é muito livro, são 50, 60 livros de culto cristão produzidos lá, num negócio que eles chamam lá de Worship Wars, às vezes bem efusiva, parecendo uma guerra mesmo, às vezes bem discussões para provar os pontos, para produzir material e tudo mais, e eles têm diversos livros sobre isso. Cara, nenhum foi traduzido para cá. Nenhum desses livros da Marva Dawn foi traduzido. Por exemplo, para mim é super sintomático o livro do Brian Chappell não ter sido traduzido, entendeu? Super sintomático. Porque nós não estamos interessados em estudar o que o Logos nos diz sobre o culto. Antes eu quero forjar o que é para fazer no culto, segundo a minha própria conveniência, segundo o meu próprio tradicionalismo. E aí tem o Miroslav... o Pelikan, Yugoslav Pelikan, que fala que a tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem, sabe? E às vezes a gente está muito mais envolvido num tradicionalismo, seja esse para as super regras, o culto super endurecido, seja ele para as novas regras, porque existe os dois lados. Às vezes a gente critica só as igrejas que tem banco de madeira e sino e toca só hino com órgão e tal. A gente super critica essas igrejas e aí idolatra as igrejas com parede preta, com pad e tudo mais, mas ambas estão em paradigmas que estão travando as igrejas num conceito de adoração próprio, numa fabricação da própria verdade, ao invés de encontrar a própria verdade, a verdade na escritura sagrada, entendeu? Então, acho que esse é o sintoma principal, assim, a falta de material, a falta de interesse sobre isso. Muito bom, muito bom.